Nesse momento, nós temos a palavra do Senhor para ser lida e exposta, e nós vamos para o texto de Mateus capítulo 25. Ainda tenho duas mensagens sobre esse capítulo, e hoje nós vamos nos ater a dois versículos, o 22 e o 23 desse texto. Capítulo 25, e nós vamos ler o capítulo 25, versos de 22 a 23. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Vamos orar. Senhor, a tua palavra é preciosa, ela é importantíssima nas nossas vidas, é lâmpada, é a luz, ela é o bálsamo. Nos ajuda, ó Pai, na nossa caminhada e nos mostra, Senhor, como lhe agradar. Nos enche, ó Deus, com o teu Santo Espírito. E por isso, Senhor, rogamos que mais uma vez Tu faças isso conosco e nos instrua pela ação poderosa da terceira pessoa da Trindade Santíssima, o Espírito Santo. Rogamos a Tua bênção sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre cada um que entrou aqui, que Tu venhas a fortalecer. E aqueles que não puderam vir, ó Deus, por dificuldades tantas, batalhas, lutas, pedimos por aqueles que passam por enfermidades, dificuldades de várias ordens, ó Deus, depressão, lutas, ó Deus, na alma, dificuldades físicas. Abençoe, ó Pai, o Teu povo. Abençoe as nossas congregações também, que estudam a Tua palavra nesse momento. Abençoe cada irmão, cada irmã de cada uma dessas nossas filhas, e ajuda, Pai, para que o Teu povo cresça em graça e em conhecimento da Tua palavra. É a nossa oração, rogamos em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu gostaria que as crianças que estão acompanhando esta série pudessem fazer um desenho ou escrever alguma coisa sobre algo que gostaria de fazer e esse algo pudesse glorificar a Deus. Uma profissão, uma atividade que você gosta de fazer, ou talvez algo ligado à igreja mesmo, como cantar. Então eu quero que você desenhe você mesmo, fazendo alguma coisa que de alguma maneira glorifica a Deus. Estudando, alguma profissão, algo que você acha que seja interessante, assim, olha, eu vou glorificar a Deus com isso aqui. Eu vou glorificar a Deus fazendo isso. Vai ser interessante, né? Como você vai poder chamar atenção nesse mundo fazendo algo para Deus, mesmo num contexto que não somente na igreja. Pode ser na igreja, mas também fora da igreja. Para os adultos, eu gostaria de ressaltar a figura de um homem chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é um pastor que viveu na virada do século XVIII para o século XIX e basicamente viveu a estrutura inicial dos Estados Unidos como uma nação, e ele se tornou uma referência muito importante no contexto daquela nação. Segundo Stephen Lawson, que é um pastor que eu admiro bastante, ele disse que Jonathan Edwards é conhecido como o maior pastor dos Estados Unidos, o maior teólogo dos Estados Unidos, escreveu o mais importante livro dos Estados Unidos, A Liberdade da Vontade, e foi um dos mais importantes reavivalistas. E muito da intelectualidade dos Estados Unidos gira em torno deste pastor reformado, calvinista, chamado Jonathan Edwards. E Jonathan Edwards, quando tinha 18 anos, ele escreveu um negócio muito interessante.
ele escreveu 70 resoluções para a sua vida. 70 resoluções. Tem livros, você pode encontrar na internet, né? Você pode ter acesso, você vai encontrar essas 70 resoluções que ele teve aos 18 anos. E interessante, ele se converteu aos 17. E no final dos 18 anos ele já era pastor, já estava envolvido no pastorado. E ele escreveu algumas coisas, eu queria rapidamente ressaltar as 4 primeiras coisas, e depois, no final desse sermão, colocar os 3 objetivos, depois, gerais da vida dele. Então ele diz assim: resolvi que farei tudo que eu pensar que seja para a maior glória de Deus, e para o meu próprio bem, proveito e prazer durante todo o tempo que eu viver, sem qualquer consideração do tempo, seja agora ou nunca tantas miríades de eras a partir daqui. Ele viveu até os 55 anos. Até os 55 anos. Resolvi fazer o que eu penso ser meu dever e o que é mais proveitoso para o bem e vantagem da humanidade em geral. Resolvi fazer isso sem me importar com quaisquer que sejam as dificuldades que eu encontre, quantas ou quão grandes sejam. Ou seja, com 18 anos, ele resolveu viver e dizer: tudo que eu fizer será para a glória de Deus. Tudo que eu fizer. Olha o ideal que ele colocou para ele mesmo. Tudo que eu fizer será para a glória de Deus. A segunda coisa: resolvi me esforçar continuamente para descobrir alguma nova invenção e artifício para promover as coisas acima mencionadas. Então, o segundo propósito dele é: eu quero ver, eu quero estudar, eu preciso encontrar caminhos para que eu possa viver o primeiro propósito. Eu vou lutar, vou estudar, vou atrás, vou correr, vou buscar, eu vou me concentrar para entender como que eu posso viver e tudo que eu fizer seja para a glória de Deus. 18 anos de idade. 3. Resolvi que se alguma vez eu cair ou me tornar apático, de modo a deixar de manter qualquer parte destas resoluções, me arrepender de tudo aquilo que eu conseguir lembrar, tão logo eu me conscientize novamente. Então ele está dizendo: eu não quero ser um crente morno. Quando eu sentir que eu estou sendo um crente morno, eu vou lutar com todas as forças para que eu possa cumprir com a minha primeira resolução. Então eu vou trabalhar drasticamente para evitar ser um crente apático, um crente morno. A 4ª resolução: resolvi nunca fazer qualquer tipo de coisa, seja na alma ou no corpo, maior ou menor, senão a que tende para a glória de Deus, nem sê-lo, nem sofrê-lo, se eu puder evitá-lo. Essa 4ª resolução é muito interessante. Ele está dizendo que tudo que ele fizer, seja uma coisa mínima ou seja uma coisa grandiosa, tudo que ele fizer, o seu propósito fundamental, o seu desejo fundamental é que isso glorifique a Deus. Sabe quando você está lavando aquela louça? Que louça! Ali é para a glória de Deus. Pregando um sermão para um monte de gente? Para a glória de Deus. Limpando o banheiro. Limpar o banheiro. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Mas, se estiver operando uma pessoa por ser um médico, que seja para a glória de Deus. Então, ele só escreve 70 resoluções. Você já escreveu algumas? Se você não escreveu, eu quero que você entenda que a parte que eu estou estudando desse texto, eu intitulo como se preparando para o fim, ou preparando-se para o fim, fidelidade e trabalho. Fidelidade e trabalho. Isso é fundamental para nós nesta noite, que estamos servindo ao Senhor com as nossas vidas e não sabemos quanto tempo Deus nos dará. Mas enquanto Deus está te dando tempo,
aproveite o tempo que Deus está te dando, porque você deve aproveitá-lo de tal maneira que você viva uma vida parecida com a de Jonathan Edwards. Que você viva para a glória de Deus com as mínimas coisas e com as coisas maiores da sua vida. Você viva sempre com esse objetivo. Desde a maquiagem que você faz no seu rosto, ou desde a maneira como você cuida dos seus filhos, que tudo você faça para a glória de Deus. E você visualize Deus como o seu principal auditório. Deus como seu principal auditório. Eu queria que a gente recapitulasse algumas coisas aqui a respeito dessas parábolas que estamos estudando. Jesus começa a dar os ensinos, os discípulos estão preocupados, quando será o tempo do fim? Jesus não vai dizer quando será o tempo, ele deixa bem claro que não precisa dizer, e ele começa a ressaltar informações importantes sobre alguns sinais desse tempo do fim. E para nós o tempo do fim não vai começar, o tempo do fim já começou desde a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele subiu aos céus, até a sua segunda vinda. Nós chamamos isso em teologia de já ainda não. Nós já somos salvos, mas ainda não está consumada a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto essa obra não se define, nós, a igreja, devemos continuar a obra de Cristo. Nós somos os responsáveis pela continuidade da obra de Cristo. A igreja militante que está nesse mundo e que realiza as suas atividades. E as suas atividades não é somente ficar numa igreja, que é maravilhoso, mas é sair da igreja e servir a Deus com tudo que somos, com tudo que pensamos, com tudo que fazemos. Até que Cristo volte, os comissionados do Senhor vivem nesse mundo cuidando do reino e ampliando o reino, o capital do reino, que é o que nós estamos vendo especificamente nessa parábola. E fazemos isso com estudos, com a maneira como cuidamos dos nossos filhos, com a maneira como nós trabalhamos. Tudo isso é o talento daqueles que receberam uma riqueza muito grande para distribuir na sociedade. O Evangelho do Senhor que toma conta do nosso coração. Então, todas as parábolas que vimos, especificamente essas três, desde o mordomo infiel, as damas de honra e os escravos que estão administrando as posses do Senhor, em todas essas parábolas, nós estamos sendo orientados pelo Senhor Jesus Cristo para se preparar. Se preparar. A cada dia, a cada momento, o crente deve estar preparado para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Essas parábolas ressaltam a fidelidade em detrimento da descrença. Sabedoria ao invés da tolice. E preparo e trabalho ao invés da indiferença. MacArthur tem uma expressão e eu gostaria de externá-la. Uma pessoa não é cristã de todo se ela não nutrir uma expectativa real pelo retorno de Cristo, se ela não tiver amor por sua vinda. Pesado, né? Pesado. É forte, hein? Preciso repeti-la. Uma pessoa não é cristã de todo, se ela não nutrir uma expectativa real pelo retorno de Cristo, se ela não tiver amor por sua vinda. Aqui vem um texto bíblico que eu queria citar também para os irmãos, está em Tito, capítulo 2, versos de 11 a 13, que diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora, como nós cantamos hoje aqui. Se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, ou preparando-nos, o grego pode ser entendido assim, preparando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Esse é o viver de todos aqueles que recebem elogios nas parábolas que nós vimos. Um servo prudente que está atento ao retorno do Senhor, as damas de honra que têm azeite a mais, entendendo da demora do Senhor,
e do servo, ou dos 2 servos, que multiplica a riqueza do Senhor. E aí o texto diz, no verso de número 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que está acontecendo conosco. Nós estamos sendo educados pela graça, a cada momento que paramos para estudar a palavra de Deus, quando você faz a sua meditação diária, quando talvez você ouve um bom pregador na internet, quando você faz um estudo, e aquele estudo, antes de edificar as pessoas, edifica você, e você é aquecido pelo poder da palavra de Deus. Então, tudo isso prepara você para viver uma vida no aguardo do Senhor Jesus Cristo, que é a grande meta que nós temos na nossa história. Nós temos uma agenda, assim, né? Essa agenda, nela temos a especificidade de esperar Jesus, sempre com o aguardo do Senhor Jesus Cristo. E basicamente as parábolas estão dizendo como que você estará naquele dia do retorno do Senhor Jesus Cristo. Como que você estará? Você estará sendo fiel ou com descrença? Você estará sendo sábio ou com tolices? Você estará trabalhando ou de braços cruzados? É basicamente isso que nós estamos ouvindo ao longo desses encontros que já tivemos. Então, nós devemos nos preparar para o fim e precisamos de fidelidade e trabalho para isso. Fidelidade e trabalho para isso. Então, eu gostaria que nós ressaltássemos agora, com o segundo servo, que recebe 2 talentos, alguns detalhes que são importantes para nós. E eu gostaria que nós compreendêssemos de algumas formas, né? A primeira coisa, ressaltando de novo, das dificuldades. E aí, de novo, a gente tem que pensar no que é talento. Talento não é meramente uma moedinha. Talento é o peso de uma grande riqueza que nos foi colocada. Estamos diante de uma grande riqueza. Como nós falamos, é como se fosse 20 anos de salário. Você trabalhou 20 anos? Quanto você já tem, depois de 20 anos trabalhado? Então, é como se você pegasse todo esse dinheiro e tivesse que administrar, fazendo com que renda. Ou seja, multiplique. Lucro. É interessante que a palavra lucro dá origem também à palavra filho. Ou seja, dinheiro vivo gera vida. No sentido do texto, quem recebeu uma grande riqueza, trabalha e administra para que essa riqueza possa ser ampliada, porque o Senhor nos deu essa incumbência, essa grande incumbência. Então, uma grande responsabilidade. Alguns recebem uma responsabilidade um tanto quanto maior, 5. 20 anos de trabalho, multiplica por 5, imagina a responsabilidade, que é transformar isso no dobro, que foi o que aconteceu. Não é à toa que, de novo, a gente tem que ressaltar a palavra imediatamente que está no texto. Nem o Senhor deu as costas direito, o servo já estava tentando trabalhar e ajudar e fazer com que aquele dinheiro se revertesse numa grande riqueza, numa grande obra de investimento. E eles não tinham a bolsa de valores para investir em grandes empresas. Eles tinham que trabalhar muito, se fosse esse o quadro. Trabalhar bastante, multiplicar as fazendas, multiplicar o gado, multiplicar as plantações. E isso aconteceu com o de 5, mas aconteceu com o de 2 também. Então, é uma grande responsabilidade. 2. Na próxima vez que falarmos sobre isso, nós vamos falar sobre o 1, aquele que pegou somente 1. E esse que pegou apenas 1, ele vai esconder isso na terra. E o que tem 2 vai fazer o que a gente está vendo aqui, multiplicar, e traz 4. Mas é importante que a gente entenda e diga que isso
traz grandes dificuldades. Grandes dificuldades. Realmente, grandes dificuldades. Bom, para entender melhor isso, a gente precisa de algumas referências. Então, vamos pegar algumas referências. Abraão, quando saiu da sua terra, ele não sabia para onde iria. Ele tinha que somente confiar em Deus e tinha que se desenvolver e desenvolver um projeto junto com a sua prole. E foi o que Abraão fez, mas não foi fácil, foi muito complicado e difícil. Da mesma forma, os filhos de Abraão, mas vamos pegar um outro também. Moisés, olha a dificuldade. Moisés tem que sair do deserto, porque ele estava no deserto, e ele tem que ir até o Egito e dizer algo para o homem mais poderoso daquela época, de uma maneira bem simples: liberta o meu povo. E aí Faraó pergunta, mas por quê? E aí ele tem que dizer, porque Deus, a quem sirvo, quer que esse povo saia daqui e faça uma festa para ele lá em Canaã. Imagine Faraó recebendo uma notícia dessa e dizendo, você está com algum problema mental? E ele vai, e com dureza, mas com muito trabalho, vai exercer essa função. Difícil, dura, complicada, mas ele vai exercer. Vamos pegar um outro também, Gideão. Gideão está malhando o trigo no lagar, ou seja, num lugar que não é próprio para malhar o trigo, porque ele está escondido. E escondido por quê? Porque os amalequitas podem a qualquer momento vir e tomar todo o trigo. E ele precisa dar um jeito. Mas é interessante que aparece o anjo do Senhor para ele e diz, homem valente. Eu tenho uma vontade de dizer, o anjo chegando para ele, homem valente, ele olhando para trás e tentando encontrar. Cadê? Ele fala, quem sou eu? Sou o menor, o mais pobre. Como eu? E Deus, meus irmãos, vai fazer com que Gideão traga uma grande libertação para o povo. Uma grande libertação. Mas também Davi, poderíamos mencionar o próprio Davi, poderíamos dizer que um colhedor de sicômoros, ou um boiadeiro, ele é chamado para ir para uma nação rebelde e pregar o evangelho, como foi Amós. E aí a gente encara uma série de dificuldades que a gente vê desses homens e a gente percebe que eles conseguem fazer o que tem de fazer. Então, a primeira lição que eu queria trazer para a gente é que o que está sendo proposto realmente não é fácil. Não é fácil. Viver de uma maneira que o nome de Deus seja glorificado e fazendo com que o reino dele se amplie, com que a riqueza do Mestre alcance tantos e tantos e tantos lugares. Mas na semana passada eu trouxe o exemplo de Agostinho, trouxe o exemplo de Calvino, trouxe o exemplo de José Manuel da Conceição. A obra destes homens também não era uma obra fácil. E nós poderíamos dizer que a de Lutero não foi fácil, como a de Ashbel Green Simonton também não foi fácil. Mas o que é interessante de todos esses homens que eu tenho ressaltado aqui, é que Deus deu bom ânimo e eles lutaram e foram adiante. Foram adiante. Você não é pai por acaso. É uma missão muito complicada ser pai. Você não é marido por acaso. É uma missão muito complicada ser marido, como é ser esposa, como é dirigir uma empresa, como é, por exemplo, cuidar de tantas coisas que talvez você esteja dizendo, reverendo, eu estou até cansado do que eu estou fazendo nesse mundo, porque tem tantos desafios e tantas dificuldades e tantas lutas. E eu queria dizer que, além disso tudo que você está vivendo, o que pesa mais sobre você é que você tem que dar testemunho com o que você está fazendo. Então é mais complicado ainda, porque o ímpio tem também esses pesos. Eles também enfrentam dificuldades como nós enfrentamos em várias áreas. Só que sobre eles não tem o peso da ética, da moral e da responsabilidade de fazer com que o reino seja ampliado. Não tem, mas nós temos. Nós temos.
Então, isso é muito importante para a gente ressaltar, e existe isso no de 5 talentos, no de 2 talentos e também no de 1 talento. Só que o de 1 talento, ele vai abrir mão e vai dizer assim, se eu posso me abster, ele se isola e se fecha e deixa acontecer. Mas os outros dois, não, os outros dois não fazem isso. E aí vem a segunda lição que eu quero trazer para vocês hoje. A segunda lição é que esses homens estão cumprindo um contrato. Anota aí, eles estão cumprindo um contrato. E por isso que você tem que entender esse texto no seu original. Doulos aqui é uma situação de dívida. E numa situação de dívida não há escolha. Eles têm a responsabilidade de fazer multiplicar o reino. Não é uma questão assim do tipo, eu escolho não fazer isso, eu vou ficar na minha. Não. Numa situação de doulos, de escravidão, nós assumimos a responsabilidade de obedecer ao Senhor. E eu não sei se vocês perceberam, em todas as parábolas tem a referência do Senhor. O Senhor, o Senhor e o Senhor. Vocês percebem isso? O Senhor. E a palavra Senhor aqui representa Jesus. Crianças, é Jesus. É Jesus que nos dá a incumbência de viver. E é Jesus que nos dá a incumbência de, ao viver, servi-lo. Nós não podemos dizer Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é o Senhor da filosofia, se você é um filósofo. Jesus Cristo é o Senhor da sua área de trabalho, seja ela a psicologia, seja o direito, seja na medicina, seja qualquer área. Jesus Cristo é o Senhor. E por Jesus Cristo ser o Senhor, você serve a Deus com o que você faz. E você não escolhe dizer assim, não, eu só sirvo o Senhor cantando, aqui no meu trabalho eu não sirvo ao Senhor. Você não tem como compartimentalizar isso. Ou você é, ou você não é. Lembra da palavra do MacArthur. Nós devemos ser, sempre, obedientes ao contrato. E qual é o contrato? Um senhor diz, eu vou deixar vocês aqui e vocês vão multiplicar a minha riqueza. Vocês entendem por que Paulo está desesperado pregando o Evangelho? Porque ele está obedecendo o Senhor. Vocês entendem por que Simonton sai? E ele tinha tudo para ser um excelente advogado e ganhar muito dinheiro na América, e ele vem para o Brasil e vai morrer aqui no Brasil de enfermidade. Sabe por quê? Porque ele sabe que a melhor coisa é servir ao Senhor. Então, quando você for casar, e alguns aqui vão casar, oramos para que possa casar. Quando você for casar, você pensa da seguinte forma, Deus está me dando trabalho para glorificar o nome dEle com a fulana, eu vou amar fulana, eu vou cuidar da fulana, eu vou tratar ela bem, eu vou servir fulana, eu vou ser o melhor marido para fulana. Sabe por quê? Porque você tem um contrato com o Senhor, antes de ter um contrato com a irmãzinha. Essa responsabilidade, o cristão sabe que tem. É uma responsabilidade contratual. E então, se você vai lavar uma louça, ou se você vai fazer determinada função, é para o Senhor. E nesse sentido tem algo muito maior no que você faz. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios 10. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória do Senhor. Então, essa é uma das coisas mais importantes que a gente entende como cristãos, enquanto Cristo não vem. Nós nos preparamos para o fim, trabalhando com fidelidade. Agora, deixa eu pegar alguma coisa de todos estes homens que eu citei do primeiro ponto. Abraão trabalhava, e tanto trabalhava que tinha já riquezas, já tinha posses. Moisés era estudioso, tanto no Egito, e quando ele foi chamado, ele estava cuidando de ovelhas, estava trabalhando. Gideão, quando foi chamado, estava trabalhando. E quando Deus chamou esses discípulos, eles estavam trabalhando. Mesmo que Mateus estava debaixo de uma figueira, nós sabemos que ele era um trabalhador do jeito dele.
Por que nós temos que ressaltar isso? Porque, meus irmãos, trabalho é uma das coisas tão maravilhosas na vida de um crente, e por isso que, para nós, trabalhar é uma das coisas fantásticas e tão belas. Agora, essa passagem que nós vimos, ela precisa ser entendida à luz do trabalho. Veja bem a expressão do Senhor Deus. A gente tem que parar para entender essa expressão do Senhor Deus. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Gente, pouco? Talento? Era uma vida de trabalho. Ele está dizendo: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Eu sigo a interpretação de alguns comentaristas que dizem aqui: sobre o muito te colocarei, é a outra fase. E qual é a outra fase? É o ainda não. E o que é o ainda não? É quando Cristo retorna, resgata a igreja, temos novos céus e nova terra. E sabe o que nós vamos fazer nesse novos céus e nova terra? Vamos compartilhar da mesa do Senhor e vamos trabalhar para o Senhor na eternidade. Ou seja, a grande alegria é trabalho hoje e trabalho na eternidade. E desculpe se eu estou aí frustrando alguém que tem ainda uma concepção contra-reformada ou católica de que o céu é descanso com uma nuvem branca, uma roupa branca, uma harpa e pular de nuvem em nuvem. Não. Nós já estamos trabalhando aqui e vamos trabalhar na eternidade. Imagine o que é o infinito. E imagine o que nós temos para fazer com o infinito. Pense no infinito. Agora eu quero que você pense no infinito. Pense no infinito. Dá para pensar no infinito? É tão complexo que a gente não tem como falar do infinito. Mas sabe de uma coisa? Nós vamos experimentar o infinito, nós vamos trabalhar no infinito e nós vamos entender coisas e vamos entender cada vez mais e cada vez mais. E nós já conseguimos viver algumas coisas hoje assim, né? Eu tenho uma filhinha que está começando a mexer na cozinha. E ela me apresentou um chup-chup. Vocês sabem o que é um chup-chup? É um sorvete assim com aquele... Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Bruno está aqui? Né? Bruno, o pai dele faz. Ela está fazendo de alguns sabores. E ela falou: pai, esse aqui dá um pouco mais de trabalho. Isso aqui tem que bater no liquidificador, fica lá um tempinho e tal. Eu olhando para aquela menina, falando: que coisa. Que coisa. Agora, o meu grande desafio é ter que ensiná-la a entender que aquilo que ela está fazendo para a glória do Senhor. É o meu grande trabalho como pai. É duro isso, gente. É um grande trabalho. Ter que ensinar para uma criancinha, sabe dizer: isso aqui, meu filho, é muito bom, mas não é meramente para você ficar, é para que eu possa fazer melhor para Deus. Eu posso fazer melhor para Deus. Crianças, vocês entenderam porque eu pedi para vocês pensar em alguma coisa que vocês possam desenhar e fazer para que vocês possam usar isso para Deus? Porque esse é o objetivo. Eu termino com a questão de que preparando-se para o fim requer fidelidade e trabalho, porque, independente das dificuldades, temos um contrato para cumprir, e também independente da quantidade. Agora, aqui a gente precisa, de novo, daquela palavra do próprio Senhor Jesus Cristo, quando, no verso 15, diz assim: a um deu 5, a outro 2, ao outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Esse Senhor, Ele sabe até onde você consegue, Ele sabe até onde você pode ir. Deus não nos dá uma dificuldade que a gente não possa vencer. Eu não sei se você está passando por alguma dificuldade, meu irmão, minha irmã, mas se você está passando, creia que Deus vai te dar força para você superar a sua dificuldade. Creia nisso. Deus não está brincando conosco, Ele sabe quem somos. Ele nos criou e sabe da nossa força, até onde ela pode ir. Alguns poderiam dizer assim: eu não teria como passar por aquilo que aquele servo está passando, eu não teria como passar. Realmente não, é por isso que Deus te deixa até onde você pode, até onde você aguenta. Por isso que para alguns Ele dá 5, para outros Ele dá 2.
E sobre um eu preciso dizer mais adiante, porque é o ponto central. E você pode dizer, por que eu estou demorando demais nessa parábola? Porque essa é a maior parábola de Mateus. E eu estou falando só dos 2 servos, de uma forma positiva. A concentração da parábola é no terceiro, de forma negativa. Então a gente tem que ficar muito atento ao terceiro servo, porque é o centro da parábola. Mas enquanto não chega lá, eu quero que você entenda que Deus sabe das nossas capacidades. Se Deus está te dando uma luta, se Deus está te dando alguma coisa que está sendo muito pesado, saiba que Deus sabe da sua capacidade. E cabe a você ser fiel e não procurar questioná-lo, indagá-lo e dizer, Senhor, Senhor, simplesmente diga, Senhor, capacita-me. Ore desse jeito, Senhor, capacita-me. Clame a Deus, Senhor, me ajuda, me dê forças para resistir. Foi isso que faltou para o terceiro servo e eu posso dizer para vocês. Capacita-me e me ajude a vencer essa prova, essa luta, os meus trabalhos, as minhas dificuldades, porque o propósito final de vencê-las, Senhor, não é simplesmente para que eu tenha vitória, mas é porque eu quero ampliar o Teu reino, eu quero ver a Tua glória, eu quero ver o Teu nome sendo adorado, eu quero ver outros se convertendo, eu quero ver outros entendendo o Teu amor, eu quero ver outros entendendo que a real necessidade da vida deles é glorificar a Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver estas coisas. E, por fim, quero ressaltar as 3 coisas que nós encontramos no Jonathan Edwards, como eu disse para vocês. As 3 coisas que ele ressalta, como nós encontramos na sua vida. Ele diz aqui, mais ou menos assim, o que ele realmente quer, o que ele realmente queria entender. Ele fala sobre estar preparado para viver as coisas da vida, sejam momentos bons ou momentos ruins, estar preparado para a morte, mas nunca esquecer que ele aguarda algo muito maior, a eternidade. Preparado para viver e enfrentar todas as dificuldades, preparado para a morte e preparado para a eternidade. Eu espero que cada um de nós entendamos isso e saiamos daqui hoje preparados para viver, sejam coisas boas ou coisas ruins, preparados para a morte, e eu quero dizer para você que ela pode chegar a qualquer momento ela pode chegar, mas sempre preparados para a eternidade. Porque nós não somos para o tempo, nós somos para a eternidade. Enquanto não chega, vamos servir a Deus e vamos bendizer ao nosso Deus. Vamos cantar o